Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer essa pulseira. Eu fiz aqui com barbante número 4. E aqui a parte de cima, essa mandala, eu usei fios Anne ou Camila Fashion. E o botão, eu achei que ficou um pouquinho grande com o barbante, então agora no vídeo eu vou fazer com uma Camila Fashion, para ele ficar menorzinho. Eu vou usar este fio aqui para fazer aqui o botãozinho. E aí nós vamos precisar de agulha e tesoura, de cola. Eu vou usar a cola de silicone, porque aqui esse botão é duplo, nós vamos colar, mas você pode usar a cola que você tiver. E os fios também, você pode estar utilizando o fio que você tiver, o fio que você preferir. Olha, eu vou usar este barbante. E vou usar, para fazer a pulseira, essa agulha aqui de 2,5 milímetros. E para fazer aqui o botãozinho e esta mandala, eu vou usar uma agulha de 1,75 mm. Então, para iniciar, nós vamos fazer um anel mágico. E aí, deixa uma ponta, que nós vamos precisar de um pedacinho de fio depois para fazer o acabamento. Deixa uma pontinha aí. De uns 40, 50 centímetros é suficiente. Então, fazemos o anel mágico e vamos fazer 8 pontos baixos aqui dentro do anel. Aí, feitos os 8 pontos baixos, a gente vai fechar bem aqui o anel mágico. Vem no primeiro ponto. E faz um ponto baixo. E seguimos fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E sempre fazendo ponto sobre ponto. E aí, nós vamos trabalhar nessa posição. Você vira a sua pecinha assim pra cima. Pra ela dar este efeito aqui. Na pulseira. E aí, sempre pegando as duas alcinhas do ponto da carreira anterior. No começo ele é um pouquinho chatinho de fazer, mas depois que ele pega um certo tamanho, aí já fica mais fácil. E vamos girando e fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto. E aí, a gente vai trabalhar assim até o tamanho que você precisa para sua pulseira. E lembrando que esse cordão dá para ser também cordão para colar, um cordão para pescoço. Deixa eu ver o tamanho que ficou essa daqui para a gente ter uma noção. Olha, esta aqui ficou com 20 centímetros. Eu já tô concluindo aqui a minha pulseira, o meu cordão. Acho que mais uma ou duas voltas eu já chego no tamanho que eu preciso. Tô sempre pegando as duas alcinhas. Mais umas duas voltinhas eu já chego no tamanho que eu preciso.
E aqui, depois que chegar no tamanho, a gente vai cortar, mas a gente vai deixar um pedacinho do fio que a gente vai precisar. Aqui, a gente passa a ponta por uma agulha. E vamos fechar aqui essa abertura. Daí a gente vai passando pelos pontos. E aí, depois que passar por todos os pontos, a gente puxa, aperta, serra bem, ó, esse fio e dá um nozinho aqui. E agora, nós vamos fazer a mandalinha, que vai ser o botão. Então, nós fazemos um anel mágico. Subimos 3 correntinhas. E vamos fazer mais 17 pontos altos aqui dentro desse anel. Que contando com as 3 correntinhas do início, a gente vai ficar com um total de 18 pontos. E nós precisamos de 2 mandalinhas dessa. Feito todos os pontos, aqui a gente vai cortar a ponta, cortar o fio, e vamos fazer um acabamento aqui com agulha de costura. Passamos a ponta por uma agulha. Inserimos aqui no primeiro ponto. E voltamos aqui do mesmo lugar do pontinho onde o fio tá saindo. Aqui a gente dá um nozinho e cortamos o fio. E aí, como eu disse, nós vamos precisar de 2. E agora, a gente vai colar avesso com avesso. E agora, a gente vai fazer a mandala central da nossa pulseira. Então, nós iniciamos com anel mágico. Subimos 3 correntinhas e vamos fazer 17 pontos altos aqui dentro do anel. Vamos ficar com um total de 18 pontos. Eu fiz aqui a primeira carreira da mandala, fiz um acabamento com agulha de costura. A segunda volta agora, nós inserimos a agulha em qualquer lugar. E vamos fazer ponto sobre ponto. Pontos baixos, a volta todinha. Concluí aqui a minha segunda carreira, vou cortar o fio e vou fazer um acabamento aqui também com agulha de costura. A terceira carreira, agora, nós vamos inserir a agulha em qualquer lugar. Vamos fazer 3 correntinhas. E aqui no mesmo espacinho, no mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, essa carreira vai ser todinha de aumentos. E agora, a gente vai fazer a última carreira. Então, nós inserimos a agulha em qualquer lugar. Fazemos um ponto e vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. É ponto sobre ponto.
E aqui a hora que concluir, vem no primeiro pontinho e pode fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos cortar o fio, mas a gente vai deixar um pedaço porque nós vamos precisar dessa ponta para costurar. Então agora nós vamos montar a nossa pulseira. Você pode escolher qualquer um dos lados para colocar o botão, que são essas mandalinhas que nós fizemos duas, colamos avesso com avesso, passa a ponta do fio por uma agulha e vamos costurar essa mandalinha aqui. Dá umas duas voltas aqui com o barbante aqui embaixo do fecho do botão. Para ele criar um espacinho para a gente colocar o ganchinho que a gente vai fazer do outro lado. E aqui é só dar um nozinho e jogar esse fio para dentro. Dá um nozinho e joga esse fio aqui dentro da pulseira. E aí, para fazer aqui o outro lado, nós vamos passar a agulha aqui embaixo de um ponto. Puxamos uma laçada e vamos fazer correntinho suficiente para passar pelo botão. Eu acredito que uns 10, 12. Aí você vai medir para ver se esse número de correntinhas é suficiente. Aqui eu acho que tá pequeno, vou fazer mais algumas. Agora deu certo, então eu fiz 15 correntinhas. Aí é só vir aqui em qualquer ponto e faz um ponto baixíssimo. Aí passa a ponta por uma agulha. E aí aqui é só dar um nozinho. Agora nós vamos costurar a mandala aqui central. Você deixa assim na lateral aqui essa ponta que nós deixamos. E passa nas duas alcinhas aqui desse lado. Nas duas alcinhas aqui do lado de cá e depois nas duas desse lado aqui. E aí, passa até completar 7 pontinhos aqui de costura, que já é o suficiente.
Aí é só dar um nozinho. E esconder o fio aqui dentro. E aí tá pronta a nossa pulseira. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar nos comentários. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo e até o próximo.